Boa noite, meus irmãos. Estamos aqui juntos. Somos o grupo de oração Nossa Senhora de Lourdes, aqui em Barueri. Eu sou Roberto. Sou Lígia. E viemos aqui trazer a palavra hoje em Atos 28. Mas vamos começar rezando a Deus e pedindo para que Ele prepare o nosso coração para sedimentar, né? E a palavra de Deus possa entrar no nosso coração e o ruá do Espírito Santo possa sobrar sobre os nossos ouvidos. Senhor, preciso te dizer que é impossível esquecer que não estou só nessa batalha entre o bem e o mal. Cada nova experiência eu te glorifico, mas te ter a maior diferença em mim. Se um bom combate eu não combater, minha coroa não conquistarei. Se a carreira eu não completar, de que vale a minha fé tanto aguentar? Se perseguido aqui eu não for, sinceramente um cristão não sou. A tua glória eu quero conhecer, viver a experiência de sobreviver. Viver pra mim é Cristo, morrer pra mim é ganho. Não há outra questão, quando se é cristão não se para de lutar. Triunfarei sobre o mal, conquistarei troféus. Não há outra questão, quando se é cristão não se para de lutar. Meu irmão, minha irmã, a vida como cristão é uma vida de luta, uma vida de batalha, é uma vida de tribulação, sim, porque o Senhor falou que assim seria. É verdade, Deus. É uma vida que nós somos postos ao fogo, postos à prova todos os dias, porque optamos em ser cristãos, em seguir a Cristo, aquele que foi crucificado pelo mundo, porque o mundo nos odeia, porque o mundo não quer a vontade de Deus. Mas essa batalha, a batalha entre o bem e o mal, nós sairemos vencedor, porque o que é vida e o que é morte para o mundo é bem diferente para Deus. Se for para viver segundo o mundo, eu não quero, porque viver para mim é Cristo. Repete assim: viver para mim é Cristo. E se for para viver como o mundo, eu prefiro morrer, porque é ganho, porque eu estarei com Ele. Viver pra mim é Cristo, morrer pra mim é ganho. Não há outra questão, quando se é cristão não se para de lutar. Triunfarei sobre o mal, conquistarei troféus. Não há outra questão, quando se é cristão não se para de lutar, até chegar ao céu. A nossa vitória está nas mãos do Senhor. Nossa vitória não está nesse mundo. Nossa vitória está no céu. Enquanto estivermos nesse mundo, será batalha, luta e suor, junto com Jesus. Se precisarmos, seremos crucificados junto à cruz de Cristo. No leito da cruz é o nosso lugar, até que um dia alcançaremos sim a vitória, que é o céu ao lado do nosso Senhor. Aleluia. Glórias a ti, Senhor. Nesse momento, nós vamos chamar o irmão Jair para pregar a palavra que nos foi proposta. Atos dos Apóstolos, capítulo 28.
nesse momento possa ser transmitida sem nenhuma intervenção maligna. Que esse teu filho, Senhor, seja o teu instrumento. A tua boca, Senhor, seja a boca desse teu filho. Que ele possa pronunciar as palavras que precisamos ouvir, Senhor, para o nosso crescimento espiritual, para que possamos nos aproximar cada dia mais de vós, ó Deus. E pela intercessão de Nossa Senhora, nós pedimos para que a Virgem Maria o proteja nesse momento de pregação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por ele, Santa Mãe de Deus, para que ele seja digno das promessas de Cristo. Amém. Louvado seja sempre, o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Primeiro quero agradecer a Deus a oportunidade que Ele mais uma vez me dá de poder partilhar um pouco a sua palavra. Como foi dito, nós vamos falar um pouco de Atos dos Apóstolos, capítulo 28, o último capítulo de Atos dos Apóstolos, terminando, toda a narrativa da vida dos apóstolos depois da partida de Cristo. Meu nome é Jair, casado com a Rita. Hoje, aqui dia 19, 39 anos, 7 meses e 3 dias. Louvado seja Deus. Estamos há 21 anos na caminhada, na igreja de volta, a igreja depois de um encontro de casais com Cristo, há 21 anos atrás. Mas o mais importante é que, assim como eu também fui encontrado com Cristo, eu me encontrei, Ele permitiu que eu o encontrasse. Assim também Paulo teve um encontro que foi marcante na vida dele com Cristo. E é por isso que a gente vai encerrando aqui os capítulos de Atos dos Apóstolos e entende o porquê o Senhor encontrou, pela determinação deste homem de Deus, que sabia, e Deus sabia exatamente que poderia contar com ele, porque nós vimos no capítulo anterior, 27, toda uma viagem, toda uma tribulação e uma chegada numa ilha. Mas ainda não era o final da viagem, ainda não era o lugar. Paulo precisava chegar a Roma, e chegar a Roma para Paulo, seria, numa comparação menor, obviamente, Cristo indo para o Calvário. Era a morte, mas ele tinha determinação, porque, acima de tudo, como cantamos aqui, viver para ele era Cristo. E assim como ele nunca se parou de lutar até chegar ao céu, nesses 2 capítulos nós vemos que ele não parou de lutar no momento para chegar em Roma. Ele vai chegar em Roma para cumprir a sua missão. Quando a gente pensa que tudo está perdido, como viram, eles chegaram são e salvos, conforme foi prometido por um anjo a Paulo, e eles chegaram numa terra, chegaram numa ilha de Malta. Obviamente, se a gente, na narração, e aqui vamos lendo, diz assim: uma vez que estávamos fora de perigo, soubemos que a ilha se chamava Malta. Os nativos mostraram extraordinária gentileza para conosco. Acolheram a nós todos, não sem acender uma fogueira por causa da chuva que caía e do frio. Paulo, entretanto, saiu para recolher uma braçada de gravetos, a fim de os lançar no fogo. Por causa do calor, saiu uma víbora que se enrolou na sua mão. Os nativos viram a cobra venenosa pendurada na mão e diziam entre si: este homem é mesmo um criminoso. Apenas escapado do naufrágio, a justiça divina não lhe permite viver. Paulo, porém,
sacudiu a cobra dentro do fogo sem sofrer nenhum mal. Eles achavam que ele fosse ficar inchado e cair morto imediatamente. Esperaram muito tempo e, vendo que nada de anormal lhe acontecia, mudaram de ideia e começaram a dizer que ele era um deus. Nos arredores daquele lugar ficava a propriedade do chefe da ilha, chamado Públio. Ele nos acolheu durante 3 dias, mostrando muita gentileza. O pai de Públio estava de cama com febre e disenteria. Paulo entrou no quarto dele, orou, impôs as mãos sobre ele e curou-o. Em vista disto, os demais doentes apresentavam-se a Paulo e eram curados. Eles demonstraram muitos sinais de estima para conosco, e quando nós partimos, deram tudo o que precisávamos para a viagem. Depois de 3 meses, embarcamos num navio alexandrino que tinha passado o inverno na ilha de Malta e levava como emblema os Dióscuros. Fizemos escala em Siracusa e aí permanecemos 3 dias. Depois, costeando, chegamos a Régio. No dia seguinte, levantou-se o vento sul e em 2 dias chegamos a Puteoli. Aí encontramos alguns irmãos que nos pediram para ficar 7 dias com eles. Em seguida, fomos para Roma. Os irmãos de Roma, informados a nosso respeito, vieram ao nosso encontro até o foro de Ápio e 3 tabernas. Ao vê-los, Paulo deu graças a Deus e se sentiu animado. Quando entramos em Roma, Paulo recebeu permissão para morar em casa particular, com um soldado que o vigiava. 3 dias depois, Paulo convocou os líderes dos judeus. Quando estavam reunidos, falou-lhes: Irmãos, eu não fiz nada contra o nosso povo, nem contra as tradições de nossos pais. No entanto, vim de Jerusalém como prisioneiro, e assim fui entregue às mãos dos romanos. Interrogado por eles no tribunal, e não havendo nada em mim que merecesse a morte, eles queriam me soltar. Mas os judeus se opuseram, e eu fui obrigado a apelar para César, sem nenhuma intenção de acusar minha nação. É por isso que eu pedi para ver-vos e falar a vós, pois estou carregando essas algemas exatamente por causa da esperança de Israel. Então eles disseram a Paulo: Nós não recebemos nenhuma carta da Judeia a teu respeito, e nenhum dos irmãos que aqui chegaram relatou qualquer coisa de mal contra ti. No entanto, gostaríamos de ouvir de tua própria boca o que pensas, pois sabemos que esta tua seita encontra oposição por toda a parte. Então marcaram um dia e foram com mais gente para se encontrar com ele no seu alojamento. Desde o amanhecer até a tarde, Paulo fez uma exposição baseada na lei de Moisés e nos profetas, dando testemunho do reino de Deus e procurando convencê-los a respeito de Jesus. Alguns aceitaram o que ele dizia, mas outros não quiseram acreditar. Assim, discordando entre si, eles se foram, enquanto Paulo só dizia uma coisa: bem que o Espírito Santo falou aos vossos pais por meio do profeta Isaías. Vai ter com esse povo e dize-lhe: com o ouvido ouvireis e não compreendereis, com a vista vereis e não enxergareis. O coração desse povo se endureceu, com os ouvidos ouviram mal, e os seus olhos eles os fecharam, para que não enxerguem com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, nem entendam com o coração, e se convertam, eu os cure. Ficai, pois, sabendo, esta salvação de Deus é enviada aos pagãos, e eles escutarão. Paulo morou 2 anos numa casa alugada. Ele recebia todos os que o procuravam, proclamando o reino de Deus e ensinando o que se refere ao Senhor.
o que se refere ao Senhor Jesus Cristo, com toda a liberdade e sem impedimento. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Como dizia, o destino final de Paulo era Roma. Não era Malta, onde no capítulo 27 eles chegaram. Obviamente, quando a gente vê um relato, né, da chegada de um povo, né, da chegada de alguém, imagina, um navio encalhou, quebrou, de repente foram nadando com o que havia de possível, chegaram numa ilha, e aí a gente tem, o texto nos diz que eles foram recebidos pelos indígenas, assim, de forma benevolente, de forma, né, na verdade, estranhamente benevolente. Não seria, assim, a recepção a alguém que talvez, né, aqueles indígenas nem conhecessem, nem soubessem, mas como a obra era de Deus, e Deus nunca faz a obra pela metade, a obra de Deus sempre é completa, a gente tem certeza absoluta que por todos os lugares e por todos os caminhos por onde Paulo passou para chegar a Roma, ele sempre teve a proteção, ele sempre teve o cuidado, e ele sempre esteve com Deus. E essa é a certeza que a gente precisa ter quando estamos numa missão. A missão não é nossa, nós temos que chegar ao destino. Se quisermos chegar ao destino pelas nossas próprias forças e pelas nossas ideias, com certeza não chegaremos. Mas quando a gente coloca na confiança no Senhor, acredita no que o Senhor tem para nós, nada nos fará mal. Nós chegaremos lá, mas é preciso confiar, é preciso acreditar. Bom, foram recebidos tudo certinho, né? Havia um frio, vamos fazer uma fogueira. Quando tudo parecia bem, né, Paulo foi catar uns gravetos para aumentar aquele fogo e uma víbora, né, mordeu-lhe a mão. Os indígenas conheciam, né, o que aquele veneno, né, daquela víbora faria com Paulo. Tanto é que exclamaram, ele deve ser realmente um criminoso, porque conseguiu, né, passar por toda a tormenta que a gente foi descrita no capítulo 27. Chega aqui, né, uma víbora ou morte. É certeza que morrerá. E assim esperaram, inclusive, né, acharam que ele morreria na mesma hora. Mas Paulo sacudiu a cobra. Paulo jogou esta cobra no fogo. E às vezes, quantas e quantas vezes, né, o inimigo tenta, né, nos morder, tenta nos aprisionar com as suas garras. Mas o que nós temos que fazer, né, é crer na promessa do Senhor, que nenhum mal, né, terá aquele que crê no Senhor. Então, quando Paulo sacode essa cobra no fogo, né, nós temos que entender que quando algum mal tenta nos agarrar, nós temos que nos livrar desse mal. E nós temos que jogar, né, no fogo santo do Senhor, porque é desta forma que nós vamos conseguir chegar no nosso destino. Paulo não morreu, né, tanto que as pessoas que viram isso, os indígenas que viram que ele não morreu, já não era então mais um criminoso, né? Então a gente está acostumado, infelizmente, a julgar as coisas de uma maneira precipitada, de um momento, e muda de opinião a toda hora. Agora ele já não era mais um criminoso, já estavam até considerando como um Deus. Veja como como o povo, né, vai, né, tentando encontrar, né, justificativas, mas não é dessa forma que as coisas do Senhor acontecem. Eles ficaram lá hospedados, inclusive nos sítios que haviam na redondeza, e desde o primeiro momento, né, na casa onde Paulo foi abrigado, já havia um doente e ele já passou, né, a fazer aquilo que cada um de nós tem a fazer, é levar a esperança, levar Cristo, levar a cura e levar a salvação. Então ele orou, e ele orando, Deus agiu através de Paulo,
e aquele homem foi curado. E a partir do momento em que isso aconteceu, né, e a gente sabe que quantas pessoas têm necessidades hoje, quantas curas, quantos milagres, quantos prodígios, quantos sinais são sempre pedidos ao Senhor. Quando a gente vê que naquele lugar, né, esta cura, Deus está agindo, Deus está se manifestando, a gente vai àquele encontro, porque a gente também quer ser curado, a gente precisa ser curado, a gente precisa renovar sempre o encontro com Deus. E a redondeza inteira, né? Quer dizer, aqui diz que não paravam de ir pessoas para serem curados, e Paulo curou a todos. Mas a missão de Paulo não era em Malta. Ali foi apenas mais um passo desta viagem. A missão era Roma. 3 meses depois, né, foram os próprios indígenas proveram todo o necessário para que aquela viagem tivesse continuidade. A gente viu durante a leitura da passagem todos os lugares por onde passaram, o tempo que ficaram, né, em que fase dessa segunda etapa dessa viagem para chegar a Roma. E assim chegaram. Chegaram em Roma, que era o objetivo. Assim que souberam que Paulo chegou, né, os irmãos foram ao encontro dele. E ao vê-los, diz o texto, que Paulo sentiu-se feliz e aliviado, porque estava na presença daqueles que, como ele, né, têm uma fé no seu Senhor. Foi permitido a Paulo, né, ficar numa casa particular, sob a vigilância de soldados, mas ele foi possível continuar a obra. Dias depois, Paulo convoca, né, os judeus mais notáveis e contou a eles sobre tudo que havia ocorrido desde o julgamento em Jerusalém. E a gente precisa lembrar, né, que assim como Paulo deu testemunho de Cristo em Jerusalém, o próprio Cristo havia pedido a Paulo que desse testemunho, haveria necessidade dele também dar esse testemunho em Roma, e era isso que Paulo estava fazendo. E ficando nesta casa, convocando os notáveis, contando tudo, eles queriam saber, vejam que queriam saber inclusive sobre uma seita. Para eles era uma seita aquilo que Paulo trazia na nossa fé. E a única coisa que eles sabiam é que esta seita sofria muita oposição. Não é diferente de se esperar, né? Toda vez em que nós quisermos levar a palavra do Senhor, o inimigo vai sempre agir contra nós. Ele vai fazer oposição na nossa vida. Ele não vai permitir que o bem, né, esteja conosco. Mas o bem sempre vence. O bem sempre vence o mal. E quando Paulo, com uma tarde, um dia inteiro, né, de uma manhã até uma tarde, ele evangelizou, apresentando o reino de Deus, e fez esta apresentação, inclusive, com os testemunhos, né, que é o que nos arrasta, né? Como era esperado, alguns creram, outros não. É sempre assim. Mas Paulo, e eu cito aqui a passagem que diz assim: com vossos ouvidos ouvireis sem compreender, com os vossos olhos olhareis sem enxergar. Quantas vezes nós também ficamos cegos, surdos, mudos, diante de uma tribulação, diante de um problema, e não conseguimos enxergar a misericórdia, a graça, o amor de Deus agindo ao nosso lado. Nós ficamos como que cegos, como aquele, né, os discípulos de Emaús, que diante da tribulação, diante de tudo aquilo que tinham visto com a morte do Cristo, não conseguiram enxergar Cristo do lado deles, caminhando ao lado deles. Então nós precisamos entender que nos momentos de tribulação é que Cristo nos carrega, é que Cristo está do nosso lado, é que Cristo vai fazer todas as coisas. E esta evangelização é tão importante que Paulo disse
que, se aos cristãos não era possível o entendimento, ele levaria a passagem aos gentios, e aos gentios ela seria ouvida. Tanto é que Paulo é chamado como apóstolo dos gentios. Paulo permaneceu, meus irmãos, 2 anos neste local. Esse local, ele recebia todos que vinham ao seu encontro, os atendia, e com certeza muitas curas, milagres, prodígios, sinais foram derramados nesse lugar. Ele pregava o reino de Deus, ele ensinava todas as coisas de Jesus Cristo, sem proibição e com toda a liberdade. Esse era Paulo, o prisioneiro que alertou os riscos do navio, não foi ouvido, passou por todas as tribulações, mas ele tinha uma meta. A meta era chegar em Roma, a meta era levar a salvação ao povo de Deus. E isso só foi possível, e ele só chegou ao fim, porque ele estava de verdade, totalmente entregue e a serviço de Deus. Por isso que ele venceu. E se você tiver também em Cristo, seja qual for a tua tribulação, se você tem uma missão e você crê que essa missão lhe foi dada por Deus, siga em frente. As tribulações virão, as batalhas virão, as dificuldades aparecerão, mas Deus é maior do que tudo isso. E ao teu lado, nós seremos mais do que vencedores. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.